Muito bom dia, senhores! Começamos falando sobre o trigo que está subindo mais forte no dia de hoje, devido a quê? Sim, mais um capítulo na novela Rússia-Ucrânia. Ucrânia que ontem atacou um navio comercial nos mares lá, um navio russo, inclusive, né? E isso aí chamou uma retaliação da Rússia, que já atacou Kiev e também atacou alguns outros portos marítimos aí da Ucrânia. Basicamente, a preocupação do trigo nunca foi com a Ucrânia, né, e sim com a Rússia, porque a Rússia hoje ela é responsável pelo abastecimento global de cerca de 22% de todo o trigo. Então, quando a Ucrânia começa a atacar a parte dos navios que saem lá da Rússia, isso complica, né? Porque os fretes vão encarecer muito mais, os seguros vão encarecer muito mais e talvez a gente não tenha aí a Rússia como principal fornecedor mais. E hoje não há quem possa suprir a falta de uma Rússia em vendas de trigo. Então, por mais que lá o trigo esteja barato pra caramba, o trigo russo é um dos mais baratos aí do mundo, né? Com esses encarecimentos, tanto do seguro quanto do frete, acaba que ele mesmo assim vai ficar inviável, né? E ele vende principalmente ali para a Turquia, né? Que é um dos maiores compradores de trigo aí do mundo, né? Então, o problema principal desse ataque da Ucrânia foi que, de fato, fica um pouco mais tensa a situação, sem falar da parte de retaliação, né? E isso deve continuar, pelo que a gente está entendendo aqui, com ataques aí de drones e alvos fáceis nos oceanos ali, né? Nos mares. Então, o trigo hoje ele repercute essa questão, sobe 2,62%. O milho vai na carona, como eu já comentei anteriormente, a correlação entre eles é muito forte. Então, o trigo ele tende a puxar o milho na carona, milho que sobe 1,8% no momento. Temos o complexo da soja também subindo, soja sobe 0,9%, o farelo sobe 0,24% e o óleo de soja sobe 1,08%. Falando de soja, soja que aqui no Brasil está caro, comparado com os Estados Unidos está caro, e o principal problema aqui no Brasil é que a gente não está tendo capacidade de escoamento. Basicamente essa troca, antes a gente tinha janelas bem definidas para milho e para soja em exportação, porém aí nos últimos 2 anos isso tem se alternado, né? Basicamente devido a grandes produções de ambas as commodities. E isso acabou estragando um pouco essa janela de exportação, o que é super ruim por conta da capacidade logística que a gente tem, atrapalha muito. Cerca de 1 a 2 semanas atrás eu comentei que o tempo de espera nos portos estava subindo, estava batendo 30 dias e hoje já se fala em um tempo de espera de 40 dias. Por quê? Porque é muito ineficiente você ficar trocando as operações de milho para soja, soja para milho e vice-versa. Então acaba que a nossa soja aqui ela está ficando inviável e quem precisa comprar soja tem que buscar, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma capacidade de logística muito mais adequada. E o que a gente pode dizer mais sobre isso é que tende a ficar um pouco pior ainda. Já se falam aí em perspectivas de tempo de espera nos portos de 50 dias. Isso vai acabar sendo ruim tanto para o milho quanto para a soja quando a gente fala de escoamento. Por quê? Porque eu tenho que comprar com um tempo de antecedência muito grande, né? A gente fala aí de praticamente 2 meses de antecedência, fora a antecedência que já haveria, né? Então, realmente, essa questão de troca entre milho e soja nos portos acaba sendo muito ruim e prejudica muito aí para quem vende para exportação. Para a parte de clima, a gente teve ontem a avaliação do mapa de secas lá nos Estados Unidos e a gente consegue ver aí algumas melhoras. A gente vê uma melhora no estado de Nebraska, então do lado direito é o que a gente tinha na semana retrasada e para o lado esquerdo é o que a gente tem nessa semana. Então a gente teve uma melhora aí das áreas mais secas lá em Nebraska. A gente teve uma piora também no mapa de Iowa, principalmente nessa faixa aqui. Deixa eu tentar dar um highlight para vocês verem onde eu estou falando. E a gente também teve um pouco de piora em Minnesota.
Basicamente, esse foi o mapa que a gente trouxe aí, que trouxe de atualização, né? Aqui fica um pouco mais claro de ver, né? Então, na região azul aqui em Nebraska, é onde melhorou. Aqui em Iowa, na região amarela, onde teve uma piora nas condições hídricas. E, desculpa, eu falei que teve uma piora em Minnesota, mas foi uma melhora. Uma melhora na parte superior aí de Minnesota. Para os próximos 5 dias, a gente tem uma expectativa de boas chuvas também, principalmente para essa região de Iowa ali, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de volume de chuva. Claro que ali onde teve essa piora mais considerável, vai chover cerca de 5 milímetros. Não é tão bom quanto esperado, mas na parte inferior ali chega a chover até 30 milímetros. Para a parte das Dakotas, a gente tem boas chuvas, principalmente para a Dakota do Sul, onde deve chover bastante. E a gente vai também ter chuvas boas ali para a parte de Indiana. Para a parte de precipitação, a gente percebe que choveu bem na parte de Iowa também. Bem interessante, né? As chuvas que a gente obteve ali, cerca de até 50, 60 milímetros, então boas chuvas. O estado de Iowa que produz bem e estava precisando dessas chuvas, né? Voltando, a gente tem para as bolsas, hoje dados bem importantes a serem publicados, eu já falo sobre isso, mas ontem a gente teve aí uma queda generalizada no mundo, né? E a gente viu os Estados Unidos caindo bem, repercutindo basicamente aquela questão do corte Fitch lá na perspectiva de rating deles, né? Saindo de AAA para um AA+. Isso estressou as taxas de juros deles e acabou aí evoluindo bem a taxa. Por quê? Por que a taxa sobe? Porque o risco ele aumenta, né? Então, basicamente, o que esse corte trouxe foi um risco maior para quem investe lá. Então, para eu tomar mais risco no seu país, eu preciso que você me pague mais. Então, as taxas elas ficaram ainda mais altas quando a gente fala ali dos treasuries de 10 anos. Isso é bem ruim para quem é país rentista como o Brasil, né? Brasil, e eu também comentei esses dias do México. Isso acaba sendo ruim para nós porque a gente vai perdendo espaço. E aqui acabou sendo pior, até a gente olha e pensa, teve um corte de 0,5% na nossa taxa de juros, isso é bom, vai estimular a economia. Sim, esse racional ele é muito válido. Porém, a gente também perde espaço naquela questão de fluxo cambial. A gente vinha comentando que o dólar vinha caindo devido à entrada de dólares que vinham para cá nas chamadas operações de carry trade, onde eu empresto dinheiro fora do país, enfim, qualquer investidor que seja, né, seja nacional ou estrangeiro, ele toma crédito em algum outro país fora do Brasil a uma taxa muito menor. Por exemplo, digamos que a gente pegou nos Estados Unidos, pegamos uma taxa aí a 5% de empréstimo e trazemos para o Brasil para reemprestar ela a 13,75%. Então, com essa disparidade entre Estados Unidos e Brasil, que a gente viu principalmente no dia de ontem, lá subindo os treasuries e aqui caindo, basicamente o fluxo ele passa a ser inverso, né? Às vezes o tanto que eu estou ganhando a mais no Brasil, ele não compensa o risco que eu estou me expondo. Claro que a renda fixa é muito baixa, o risco e tudo mais, mas sempre tem aqueles riscos de países acabarem de um dia para o outro fazendo cagadas enormes, né? A gente vê aí o exemplo da Argentina que lá a inflação sobe muito e a taxa de juros sobe muito também atrás, né? Então, para evitar esse tipo de risco, eles acabam preferindo um pouco menos de retorno, mas indo para destinos mais seguros. Porém, a porta de saída ela é bem menor do que a porta de entrada. Então, quando começa esse movimento de retirada de dólares do país, acaba que faz um movimento rápido e explosivo, né? Então, ontem a gente viu aí um dólar subindo 2%, subindo muito forte, né, contra o Brasil. Será que isso continua para hoje? A gente tem que observar, mas tende a se manter, se perdurar por mais um tempo. Qual será o preço justo do dólar daqui para frente? A princípio, esse dólar pode voltar sim a testar a casa dos R$5 e dali para frente temos que reavaliar e ver quais são as rotas possíveis, né? Será que ele volta a cair ou não? Lembrando que o fato é que a gente deve
diminuir a quantidade de fluxo estrangeiro entrando no Brasil e aumentar o fluxo estrangeiro saindo do Brasil. Isso vai diminuindo as nossas reservas de dólares e acaba que faz com que o nosso câmbio flutue. Então, com a saída, mais a gente precisa converter, porque quando entra no Brasil, eles têm que converter para reais e a gente fica com a reserva maior. Quando eles saem, o oposto é o verdadeiro, né? Então, eu tenho que trocar para dólares novamente, então nossa reserva ela enxuga, isso faz com que aconteça essas variações aí cambiais, né? No caso, para uma alta no nosso dólar. A gente vê hoje, na parte de futuros de S&P e Nasdaq, uma leve alta para ambos, basicamente porque o mercado está atento, aguardando aí a publicação dos dados que eu já vou comentar com vocês. E a gente vê uma Europa em queda, a Europa que vem já de longos períodos em quedas, né? E faz mais um dia em queda, mas uma queda mais tímida com relação ao que a gente viu aí nos últimos dias, principalmente na última semana, né? Hoje o Eurostoxx 50, ele cai 0,23% e o ativo que mais cai lá na Europa hoje é a Bolsa Italiana com uma queda de 0,66%. Na parte de Ásia e Pacífico, a gente vê uma Ásia fechando principalmente em queda, com destaque de queda aí novamente para o Japão. Para a parte de metais, a gente vê mais um dia de queda aí para o minério, que cai praticamente nada no momento, 0,3%, a 817 yuan por tonelada. E a gente vê uma alta no petróleo também pouco expressiva, de 0,25%, petróleo que volta novamente aí próximo daquele ponto de 82 dólares o barril. O que tem de tão interessante na agenda para hoje, né, pessoal? Hoje a gente tem o payroll, que basicamente é o relatório de empregos lá nos Estados Unidos, e a gente também vai ter o médio de salário, médio de ganho por hora trabalhada lá nos Estados Unidos, tanto o mensal quanto o anual. E esses são dois quesitos que são extremamente relevantes para a tomada de decisão do Fed. Se aumenta mais juros, não aumenta mais juros, enfim, eles estão muito de olho nesses dados. Toda essa alta basicamente foi baseada nesses dados e eles continuam sendo muito importantes, né? Então, às 9h30 da manhã, a gente vai ter aí a publicação dos dados de ganho médio por hora trabalhada mensal e também o anual, né? E a gente vai ter o relatório de empregos, então, o chamado payroll. Se o payroll ele vem acima da expectativa e a média salarial também vem acima da expectativa, a gente deve ver as bolsas mundiais continuarem sangrando, caindo forte mesmo, porque tende a se fazer esse aumento aí da taxa de juros. E fazendo esse aumento na taxa de juros, cada vez a taxa de renda fixa lá fora fica mais interessante, mais atrativo. Então eu deixo de me expor tanto ao risco e migro esse dinheiro para um ponto mais seguro que também vai me dar um rendimento, né? Basicamente esse é o racional. E se eles vierem abaixo, a gente pode ver sim essas bolsas recuperando um pouco dos movimentos de queda que fizeram ao longo da semana. Então muito importante, pessoal, às 9h30 da manhã. Tenham todos um ótimo dia.